Olá, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. Nós sabemos que Jesus Cristo já veio uma vez. Ele veio, nos deu exemplo de como fazer a obra de Deus e ele mesmo nos chamou, como ele mesmo fala em João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para irem e darem frutos, e o vosso fruto permaneça para a vida eterna, para que tudo quanto vocês pedirem ao Pai, ele vos conceda. Então ele veio uma vez, a primeira vez, nos deu exemplo de como fazer a obra de Deus, e através do seu nome, nos deu autoridade no seu nome, no nome de Jesus Cristo, nós temos autoridade para fazer a obra de Deus, para fazer o bem, para curar os enfermos. E ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E ressuscitou, ficou aqui ainda por mais ou menos uns 40 dias, aparecendo para os discípulos, e apareceu para mais de 500 pessoas de uma vez só. E instruindo, dando as últimas instruções aos discípulos, e também prometeu voltar. Ele disse que vai voltar. E hoje ele se encontra à direita de Deus, à destra de Deus, e intercede por mim e por você. Mas ele prometeu voltar e ele vai voltar, mas ele também nos mostrou através da sua palavra quais serão os sinais que vão acontecer quando estiver próximo da sua segunda volta. E é estes sinais que eu quero compartilhar com você hoje, em Mateus 24, a partir do versículo 3 até o versículo 14. Os sinais que vão acontecer antes da segunda volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que eu e você venhamos estarmos alertas e vigilantes, nós venhamos estar sempre vigiando, nós venhamos estar nos aproximando cada vez mais desse nosso Deus, né? E que nós venhamos estar sempre também relembrando desses sinais que vêm acontecendo cada vez com mais intensidade. E ele até disse que nos finais dos tempos também os dias se abreviarão, os dias se passarão mais rápido por causa dos escolhidos de Deus. E a gente vê hoje em dia como que os dias estão passando rápidos, né? A semana, o mês, o ano, instantinho, está acabando, instantinho está passando. Este é um dos sinais. Outros sinais também é de muitas pessoas se apostatando da fé, abandonando os caminhos de Deus. A gente vê muitas pessoas desistindo dos caminhos de Deus. O outro sinal é o amor de muitos também se esfriando. Muitas pessoas deixando o amor se esfriar e se tornando cada vez mais perversas e cada vez mais má, se jogando cada vez mais no lamaçal do pecado. E aqui, alguns sinais aqui vai envolver até a natureza. Eu vou começar a ler para você e depois nós vamos estar orando, vamos estar conversando com esse nosso Deus. Eu creio que você já conhece esses sinais aqui. Eu sei que você é um conhecedor da palavra de Deus. Eu sei que você lê a palavra de Deus todos os dias, conhece os sinais a quais vai acontecer antes da segunda volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é bom a gente estar sempre lendo, estar sempre relembrando, estar sempre atento, até para que nós devemos estar mais vigilantes, mais próximo ainda desse nosso Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 8, o apóstolo Tiago, usado por Deus, diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vós. Então vamos nos aproximar de Deus cada vez mais. Eu gosto muito desse versículo. E praticamente eu falo esse versículo aqui todos os dias nos vídeos. Então aqui, Deus diz aqui, Jesus disse a partir do versículo 3 de Mateus 24. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então Jesus, os discípulos aqui pedem a Jesus para que explique a eles quais sinais que vão acontecer antes da segunda volta dele, antes de acabar este mundo. Aqui no versículo 4 ele começa: e ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, vai vir um fim quando o evangelho for pregado a todas as nações, a todas as pessoas. E aqui no versículo 13, Deus diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, persevere. Persevere, a gente está vendo aí que os sinais estão acontecendo, muitas coisas estão acontecendo nesses dias de hoje, a gente vê. E vão acontecer muito mais coisas ainda. Mas como o próprio Jesus disse aqui no versículo 6, não vos assusteis. Não é para você ficar assustado. Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E é necessário que essas coisas que estão acontecendo, é necessário. Já foi profetizado pelos profetas e pelo próprio Jesus Cristo. Tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Mas a palavra de Deus para mim e para você hoje é que nós devemos ser perseverantes e vigilantes. E estarmos cada vez mais próximos desse nosso Deus, atento, e que nós devemos ter cada vez mais fé nele. E vamos nos aproximar de Deus mesmo, de verdade, lendo a palavra. Como? Lendo a palavra dele, meditando nela, orando, tendo comunhão com esse nosso Deus, através de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então que você fique firmado neste caminho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esses sinais que eles estão muito nítidos, todo mundo pode ver, pode perceber. Você pode perceber que muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas já aconteceu, muitas coisas estão acontecendo agora e muitas coisas ainda acontecerão. E é nítido, a gente vê claramente, né, esses sinais. Que você então venha ser vigilante, seja perseverante, porque Jesus mesmo disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então persevere, peça a Deus força, peça para que Ele aumente a sua fé, peça para que Ele aumente o seu amor por Ele, pelas pessoas, o amor pela obra de Deus. E não desanime, não. Jesus disse: aquele que põe a mão no arado, mas olha para trás, não está apto para o reino dos céus. Você pôs a mão no arado, você é um escolhido de Deus, você é um homem, uma mulher de Deus. Então não olhe para trás. E aqui na palavra de Deus também, Deus nos fala, se não me engano, em Hebreus, que Deus fala que aquele que retrocede, Deus não tem prazer nele. Então que nós devemos ser perseverantes nos caminhos desse nosso Deus, firmes, né? Que você venha ter azeite na sua lamparina e venha continuar sendo luz e sal neste mundo e dando os frutos a qual Jesus chamou você para dar. Jesus chamou eu e você para darmos frutos, e frutos que permanecem para a vida eterna. Amém? Agora eu quero orar com você. Vamos agradecer a Deus por esta palavra, né, por ele ter nos avisado de antemão os sinais que vão acontecer antes da segunda volta dele. E você tenha esta certeza, esta confiança. Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar. Talvez você até pode dizer: não, mas tem muito tempo que eu estou falando que Jesus vai voltar e até hoje nada. Tem 50 anos, 60, 70 anos, mas ele vai voltar. A palavra de Deus fala que o que Deus pode fazer em 1000 anos, se ele quiser, faz num dia. Mas o que ele tem para fazer num dia, se quiser, faz em 1000 anos. Ele não está sendo demorado com a volta dele. O que está acontecendo? Por vezes parece que ele está demorando, ou que ele não vai voltar, mas não é isso, ele vai voltar. O que está acontecendo? Porque o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele é paciente, ele é longânimo. Ele está dando tempo para as pessoas se arrependerem e se voltar para ele. Porque Deus não quer ninguém perdido, essa é a realidade. Deus não quer ninguém perdido, ninguém condenado, né? Só vai para o inferno, para a condenação quem quer, porque Deus, ele entregou o seu Filho, Jesus, para salvar toda a humanidade. Aí até diz, né, que todo aquele que nele crê, né, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que entregou o seu Filho, o seu único Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vontade é que todos venham crer, venham ter esse pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E venha se aproximar desse nosso Deus, estar ligado nele, ser perseverante nos caminhos dele. Essa é a vontade. Então ele não está sendo demorado, e não é que ele não vai voltar, ele vai voltar. Então ele está dando tempo e sendo misericordioso com a humanidade. Ele está sendo misericordioso comigo e com você. Agora vamos orar.
Pai, obrigado por esta palavra. E obrigado, Senhor, pela a palavra do Senhor está nos alertando, o Senhor está nos dando os sinais, o Senhor tem nos mostrado quais são os sinais da sua segunda volta. O Senhor tira todo o medo, toda a ansiedade, Pai, deste meu irmão, desta minha irmã, toda a preocupação, como o Senhor nos diz aqui, não venhamos ficar preocupados nem com medo, que essas coisas têm que acontecer, mas ainda não é o fim. Eu peço que o Senhor aumente a nossa fé, o nosso amor pelo Senhor, e eu peço que o Senhor continue, meu Pai, nos vivificando nos caminhos, nos preceitos, nos projetos e nas obras do Senhor. E nos ajude, Pai, a nos aproximar mais do Senhor, a estar firme nos caminhos do Senhor. Nos ajude, Pai, a sermos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. É em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Fique firme na leitura da palavra de Deus e também na oração, na comunhão com o nosso Deus. E até amanhã, se Deus quiser e nos permitir, em nome de Jesus Cristo.